Bom pessoal, meu nome é Roverson, eu sou professor na Unesp de Jabuticabal, tá? E eu vou falar com vocês aqui um pouquinho sobre colheita mecanizada de café, tá? Vocês são doutores em colheita mecanizada, mas a gente vai trazer algumas coisas que a gente tem pesquisado aí para tentar contribuir aí para o maior sucesso da produção de vocês, tá? Então, um dos maiores problemas que nós temos hoje na colheita mecanizada de café é a definição do momento de início da colheita. Quando eu devo iniciar a colheita? Quando eu tiver com 15% de verdes, tá? Vou levar em consideração a produtividade? O que eu devo levar em consideração? Vou esperar que os frutos fiquem mais secos para eu poder colher? Então, tudo isso tem que ser pensado. Se eu deixar para colher mais tarde, certamente eu vou ter prejuízos. Por quê? Porque isso exaure mais a planta, porque eu vou ter uma produção melhor, uma produtividade menor na safra seguinte, e porque eu vou ter uma quantidade maior de café caído no chão. E esse é um grande problema que a gente não quer, tá? A gente fez um experimento iniciando a colheita em junho, julho, agosto até setembro. Ah, setembro, por quê? Porque experimento a gente quer ver até onde a gente vai, tá? Mas comparando com o mês de junho, quando eu colhi em julho, eu colhi 22% a menos. Ou seja, tinha 22% a menos de café na planta. Que significa que o café caiu no chão. E à medida que o tempo passou, isso também foi alterando, tá? Depois menos 15%, menos 27%. Na safra seguinte também houve uma redução do café à medida que eu passo. Então isso é óbvio, a gente sabe que se eu deixar mais tempo, o café vai cair, né? E como é que esse café cai? Esse é o problema, esse café cai numa velocidade exponencial. Então significa que quanto mais dias passam aqui, mais rápido, maior é a quantidade de café caído. Se eu deixar para colher com 15% de verdes, que é esse momento aqui, eu vou ter quase 11 sacos de café no chão, certo? Então isso aqui, tá? Esperei 120 dias lá para poder colher. 15% de verde está no momento de colher, só que eu já tenho 11 sacos de café no chão que eu vou ter que recolher depois, tá? Um outro problema, eu vou fazer a avaliação para ver se está com 15% de verdes. Eu vou fazer essa avaliação na planta inteira ou eu vou fazer a avaliação de forma segmentada, né? Normalmente você vai lá, bate o olho na planta e faz uma estimativa, né? Só que a planta tem maturação diferente, né? No ponteiro eu vou ter uma maturação mais rápida, então a gente fez uma avaliação. A planta tinha 9% de verdes, tá? Quando eu considerei a planta inteira. Quando eu fui olhar na parte inferior, dividimos a planta em 3 partes. Na parte inferior, 15% de verdes. Lá no ponteiro, 3% de verdes. E aí, eu vou fazer a colheita, então na média está com 9%, já está passando a hora, vamos lá, vamos colher e tal. Só que eu tenho situações diferentes. Como é que eu vou trabalhar com a minha máquina se na parte de cima eu tenho 3% de verdes e na parte de baixo eu tenho 15%? A força que eu tenho que fazer para tirar o fruto verde é maior do que a força que eu tenho para tirar o fruto seco. Óbvio, né? Então eu tenho que regular a máquina diferentemente, tá? Então o que a gente está sugerindo para vocês? Façam a colheita seletiva, antecipem a colheita, comece a colher mais cedo. Colho primeiro o ponteiro, depois eu colho a parte intermediária e depois eu vou colher a parte de baixo. Então eu vou regular a máquina para ter ações diferentes de acordo com essa configuração que a planta me oferece, tá? Então, para isso eu vou ter que colher com mais de uma passada. Quantas passadas? Eu falo para vocês hoje, sem medo de errar, que vocês podem colher com 2 ou 3 passadas tranquilamente. Isso é viável economicamente. É viável do ponto de vista de danificação das plantas. Ah, mas se eu vou passar 3 vezes e não vou danificar mais a planta? Não, por quê? Quando você passa uma única vez, você passa de uma forma mais intensa. O que faz a derriça? A derriça ela ocorre pela combinação do esforço que as varetas vão fazer, a vibração que elas vão promover na planta, aliada com a velocidade. A velocidade me dá um tempo de exposição. Quanto mais rápido eu passar, menor é o tempo de exposição da planta à ação da vareta, certo? Então eu combino velocidade com vibração das hastes para ter a derriça. Se eu tenho fruto mais verde, isso tem que ser mais intenso. Então se eu vou fazer uma única passada e quero tirar todo o café da planta, isso significa que eu vou ter que ter uma ação mais intensa, vou ter uma vibração mais forte, uma velocidade menor, tá? Se eu quero passar 2 ou 3 vezes, eu vou regular para vibrações e velocidade, combinações mais suaves, certo? Então, é óbvio que cada vez que eu passo eu vou danificar a planta, mas no somatório isso no máximo vai se igualar à ação de uma única passada, tá? Geralmente é menos, certo?
Sim? O pessoal coloca umas proteções nas varetas. Vou falar, já comento, tá? Então a gente fez aqui com 3 passadas, a gente fez também, era experimento até 6 passadas, né? 83% de eficiência de colheita. Na safra seguinte, que era uma safra de baixa, 85% de eficiência da colheita, tá? Então, posso fazer uma colheita seletiva. Posso fazer isso aqui. Eu posso ir lá, retirar as varetas de baixo e deixar as varetas de cima e colher só a parte do ponteiro, tá? Tome o cuidado. Fala, teu som. Bom, Luiz. Toma só um cuidado. Quando eu faço isso, eu estou alterando a configuração da colhedora, tá? Eu não posso trabalhar com a mesma regulagem que eu trabalharia se eu tivesse com todas as hastes, certo? Aí eu vou danificar não a planta, eu vou danificar a minha máquina, correto? Então é preciso adequar. Então o que a gente sugere? A gente sugere, além dessas regulagens, a utilização dos extensores de borracha, também a mangueirinha, a gente vai mostrar daqui a pouco. Utilização de maturadores, pode ser uma opção para quê? Para eu uniformizar a maturação ao longo da planta. E a colheita de precisão, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre duas dessas técnicas. A utilização das mangueirinhas, tá? Extensores de borracha. Nós testamos aqui vários tipos de mangueira. Mangueiras de silicone e mangueira comum, tá? O que a gente recomenda? Essa aqui, de silicone, ou essa aqui, que é uma mangueirinha comum. Preferimos essa, por quê? Porque é mais barata. A de silicone é melhor, tá? Mas é muito mais cara, inviabiliza. Então essa aqui funciona. É uma mangueirinha de 20 centímetros que eu vou colocar aqui para ficar aí de 10 a 15 centímetros para fora, né? Com isso, eu vou atingir aqueles grãos que estão próximos do tronco e que são mais difíceis de serem derriçados, certo? Então, com isso eu não preciso aumentar muito a vibração. Por quê? Porque eu consigo atingir mais aqueles grãos que eu preciso que estão lá no coisa. Entra dentro da planta, tá? Então, essa é a utilização. Aí a gente testou essa mangueirinha, tá? E a gente testou em 2 colhedoras. Uma que nós chamamos de adaptada, a gente vai comentar as adaptações que foram feitas, e a outra a colhedora normal, sem adaptação nenhuma. Quando eu utilizei na colhedora normal, quando eu não usei a borracha, 41,5% de café sobrou na planta, café remanescente, tá? Quando eu coloquei a mangueirinha, isso caiu para 31,7%. Na colhedora adaptada, que já estava mais projetada para uma colheita seletiva, sem usar a mangueira, 18,6% de café sobrou na planta. Usando a mangueira, isso caiu para 7,1%. Então isso mostra bem a eficiência da utilização dessa mangueirinha, tá? Quais são essas adaptações? Eu posso, por exemplo, ajustar a distância entre os cilindros, entre os rolos aqui. Então, eu posso ajustar isso de acordo com a arquitetura e com o porte da planta. Só isso já melhora a minha eficiência de colheita, tá? Uma outra adaptação que eu posso fazer: adaptar as esteiras, colocar esteiras mais largas. Se eu coloco esteiras mais largas, eu vou ter menor quantidade de café caído, tá? E vou ter uma maior eficiência do transporte e da limpeza da colhedora. Certo? E uma adaptação que os produtores estão fazendo é trabalhar na altura de seção e na substituição do coxo aqui por um coxo mais fino, para que eu possa trabalhar mais rente ao solo e com isso também minimizar as perdas. Tá? Então essas são algumas adaptações que os produtores estão fazendo aí e na verdade nós estamos correndo atrás dos produtores, a gente está testando o que o pessoal já está usando. Tá? Falar um pouco sobre agricultura de precisão. Tá? Agricultura de precisão significa que você vai conhecer cada palmo da sua lavoura. Tá? Então quando a gente fala em cafeicultura de precisão, significa que eu tenho que saber como cada planta se comporta. É óbvio que isso é impossível. Então eu tento fazer de uma forma que eu consiga a maior quantidade de informações possível. A gente fez um trabalho aqui na região, onde a gente avaliou todos esses pontinhos aqui. Tá? Nós somos aqui, em cada ponto desse aqui representa 10 plantas. A gente ia lá naquelas 10 plantas e fazia uma avaliação de maturação, de produtividade. Primeiro uma avaliação visual, né? Um pragueiro com experiência ia lá, batia o olho na planta, olha, aqui está dando tantos sacos. E ele anotava, na parte superior tem tanto, por terços também. Depois a gente veio, fez a derriça das plantas manualmente, né? Para aferir essa produtividade. E fez uma avaliação da maturação, terço médio, superior e inferior. Então vocês imaginam a quantidade de café que foi coletado aqui nessa brincadeira, né? Comparando a avaliação desse pragueiro com a produtividade real que nós medimos, deu um erro em médio de 10%.
Isso é muito bom, tá? O cara olhando numa avaliação visual, no olho, ele errar 10% só, tá ótimo. Com essa avaliação visual, a gente gerou esse mapa aqui, que é o mapa de produtividade estimada, tá? Com esse mapa de produtividade estimada, nós vamos pensar em fazer a colheita de precisão. Quando eu olho um mapa de produtividade, qualquer mapa de agricultura de precisão, eu tenho que ter em mente o seguinte: quanto mais homogêneo for esse mapa, tá? Quanto menos cores ele tiver, melhor. O ideal seria que aqui fosse tudo azul, tá? Acima de 80 sacos por hectare. Maravilha. Só que eu tenho pontos onde eu tenho menos de 20 sacos por hectare, certo? Então, quanto mais colorido é um mapa de agricultura de precisão, pior é. Por quê? Porque tem muita variabilidade, tem muita variação. Então, o que a gente tem que fazer? A gente trabalha para minimizar essa variabilidade. No caso da colheita, a variabilidade já está lá, eu tenho que colher. Então, o que a gente pensou? Vamos colher de acordo com aquilo que a planta está me oferecendo. Aonde eu tenho uma carga maior, eu vou fazer uma regulagem. Aonde eu tenho uma carga menor, eu vou fazer outra regulagem. Então nós dividimos essa área em 6 zonas, tá? Eu tinha uma zona aqui onde eu tinha em média 110 sacos por hectare de produtividade, assim como eu tinha uma zona onde eu tinha em média 31,65 sacos por hectare. Aí nós fizemos as regulagens de acordo com essa produtividade e de acordo com a porcentagem de frutos verdes, cereja e passa também. Tá? Usamos isso como informações e trabalhamos com regulagens diferentes. Nós fizemos a colheita usando o padrão que a fazenda ia colher, né? Chegamos lá para o dono da fazenda: quanto você vai colocar de velocidade, quanto você vai colocar de vibração. Maravilha, toca aí. E do lado, na rua do lado, nós fizemos usando a nossa regulagem de acordo com essas zonas de manejo. Tá? Quando eu olho aqui a eficiência, o café colhido, usando o padrão da fazenda, 70% de café colhido. Usando a agricultura de precisão, 87,1%. Tá? Só com essa adequação de regulagens de acordo com produtividade e maturação. Perfeito? Então, a gente está fazendo, esse é um trabalho que a Jacto apoiou para a gente desenvolver. E a gente está conversando muito com a Jacto no sentido de que futuramente a gente possa ter um sensor que identifique previamente a produtividade. Hoje as máquinas da Jacto têm um sensor que te dá produtividade, mas para nós que trabalhamos com a colheita, esse não me interessa nesse momento. Por quê? Porque eu preciso regular a máquina para poder fazer a colheita seletiva, correto? Então eu preciso saber antes, né? Então isso é que a gente está discutindo com eles para ver se no futuro próximo a gente consegue chegar nisso. Mas enquanto a gente não consegue, se a gente fizer uma avaliação com um pragueiro, uma estimação e conseguir gerar um mapa, em 1, 2 dias você consegue gerar um mapa dessa área. Tá? Você consegue ter uma informação, trabalhar com uma regulagem mais adequada, melhorar a eficiência de colheita. Independente se eu vou usar colheita seletiva, agricultura de precisão, eu vou ter café caído no chão. Diga. Nessas máquinas você consegue fazer regulagem em andamento ou como é que é? Eu não conheço o detalhe. Consegue. Sim, é possível. Em termos, porque lá na velocidade, porque você tem a velocidade, é tranquilo, tá? E a rotação, a vibração das árvores também você consegue. Tá? Então a nossa ideia é justamente o seguinte: aqui no futuro próximo eu consiga ler à frente, tá? E gerar um mapa antes, colocar esse mapa na colhedora e essa regulagem seja automática. Tá? A gente já fez trabalhos até avaliando um lado e o outro da planta, para ver se tem necessidade de eu trabalhar com regulagem diferente. Aí entra a questão de insolação e tudo mais. Tá? Então a gente fica aí colhendo um monte de café para tentar chegar na solução. Independente da colheita seletiva ou não, eu vou ter café. 10 a 20% do café vai cair no chão. E eu tenho que recolher esse café. Tá? Café no chão é prejuízo, né? Não posso deixar esse café para trás. Se não fosse a questão financeira, teria também a questão de pragas e doenças, né? Que esse café pode vir a resultar. Então eu tenho que colher esse café. Sim? Só fazer uma observação. Na hora que o senhor passou aquela máquina colhendo ponteiro e lá em cima, dá para mostrar aquela foto? Só para mim fazer uma observação, não sei se vai ajudar ou não. É importante está colhendo só ponteiro. Isso. É importante que a pessoa ponha um anel bem baixo na colhedeira para ajudar a limpar, porque vai do lado ali
Então a gente sempre usa um anel embaixo, entendeu? Mesmo só no ponteiro, um anel embaixo. Ajuda a limpar, ajuda, entendeu? Perfeito. Beleza, obrigado. Um anel de vareta, Já faz isso aí. Só para atuar mais como um mecanismo de limpeza do que de derriça. Já faz isso aí. Então, pessoal, vou ter a colheita. Compensa colher? Compensa, porque se eu for pagar para recolher esse café, isso vai ficar caro. Isso vai depender aí da carga de café, 600 a 1.200 reais por hectare. Bom, então o uso da recolhedora vai permitir que eu tenha uma agilidade maior no processo, né? Vai deixar o café livre mais cedo e eu vou ter um menor custo nessa operação. Mas quando eu falo em recolhimento, eu tenho fatores que estão relacionados ao solo e fatores relacionados à planta que vão afetar a ação da máquina, né? Com relação ao solo, ele tem que estar plano e nivelado. A máquina passa varrendo, né, digamos assim, o solo. Então o solo precisa estar plano e nivelado para que ela consiga recolher esses frutos caídos, né? O pessoal faz subsolagem, né? E faz subsolagem e passa grade, outros passam trincha, outros passam grade e trincha, né? O que eu devo fazer? Cada vez que eu vou trabalhar no solo, eu vou criar uma condição diferente. Na hora que esse fruto cair, isso pode facilitar ou dificultar a ação da recolhedora, tá? Quando eu uso grade após a subsolagem, certamente eu vou ter maiores perdas e maior quantidade de impureza no café recolhido, tá? Então usar depois da subsolagem somente grade a gente não recomenda. A gente recomenda que você use a trincha ou trincha mais grade, tá? Com relação à planta, se eu tenho maior carga de café na planta e se eu tenho maior quantidade de café no chão, também eu vou ter que atuar de forma diferente nas regulagens da recolhedora, tá? Então o recolhimento mecanizado é interessante, tá? Deve ser feito. Hoje em dia o grande problema que nós temos em relação às recolhedoras é a questão da impureza, que a gente acha que pode ser melhorada a eficiência para que eu tenha um nível de impureza menor, tá? Bom, fiz a colheita, recolhi o café do chão, né? Quando eu faço a colheita, eu vou provocar danos mecânicos à planta. Então eu vou ter descortiçamento, eu vou ter quebras de ramos, vou ter desfolha, né? E eu tenho portas de entrada para doenças, né? O que a gente sugere? Que se faça uma pulverização para poder cicatrizar essas feridas e evitar doenças. Vou passar uma pulverização pós-colheita, vou passar com um pulverizador. O que nós sugerimos? A gente desenvolveu um kit para ser acoplado à colhedora, ele está disponível aí, vocês podem ver na hora do almoço, tá? Esse kit vai passar colhendo e ao mesmo tempo já fazendo a pulverização, tá? Vantagem, eu evito a entrada de máquinas na minha lavoura, né? Vou economizar combustível, a operação vai ser mais barata. Por quê? Isso aqui vai demandar alguns cavalos a mais, só isso, tá? Isso não vai afetar significativamente o consumo, o desempenho da máquina. Então, esse kit é montado na colhedora, na parte traseira dela. E esse kit tem uma grande vantagem, ele trabalha em uma estrutura de pórtico, ele envolve a planta, tá? Assim como a colhedora trabalha a cavaleiro, né, envolvendo a planta, esse kit também vai trabalhar da mesma forma. Então, ele vai ter uma eficiência melhor do que se eu usar um pulverizador. A gente comparou, no primeiro teste que a gente fez lá em Capelinha, o kit aplicando 308 litros por hectare, 616, como Argos, né? A deposição foi melhor quando a gente utilizou esse kit de pulverização, tá? Quando a gente pegou aqui um outro trabalho, em Varjão de Minas, tá? Comparando com o Argos Cerrado, né? Com essa dosagem de 324 litros por hectare, não teve diferença do Argos Cerrado. Mas quando eu usei 400 litros por hectare, a deposição foi melhor usando o kit. Então os resultados preliminares que nós temos desse kit em ação, eles têm demonstrado a viabilidade do uso dessa técnica, tá? Para finalizar, então o que nós temos que fazer? Nós temos que colher café, tá? Temos que fazer isso da melhor maneira possível. O que eu quero dizer para vocês aqui? É ótimo se eu puder ter sensores, né? Se a gente conseguir chegar em melhorar toda essa tecnologia da máquina, isso é muito bom. Mas hoje em dia, com a tecnologia que nós temos disponível, nós conseguimos sim melhorar a eficiência de colheita, tá? Atuando em regulagens de acordo com as necessidades, de acordo com as condições da lavoura, eu posso melhorar a eficiência de colheita e a eficiência de recolhimento. Ok? É isso. Posso fazer uma observação? Sim. Eu queria falar sobre velocidade, que eu vi um pessoal comentando ali agora, né? Ô, gente,
Não, tem máquina aí agora fazendo andando 3, 4 km por hora. Olha, eu sou falando para vocês, eu 22 anos que eu mexo com colheitadeira, tá? A lei da física fala o seguinte, que um corpo livre, ele cai 1 metro por segundo. Então é o seguinte, se você andar acima de 3.600 metros por hora, tudo que tiver acima de 1 metro do solo não cai dentro da máquina. Agora você já pensou um pé de café então, cheio de galho, né? Então eu fico vendo uns milagres aí que o pessoal tá vendendo para produtor, que eu fico com dó, gente. Se andar acima de 1.800, 2.000 metros por hora, você esquece, ainda mais um café de 2 metros, o que ela colhe não cai dentro da máquina não. Tchau. Tem que tomar muito cuidado com essa questão, porque é o seguinte, a velocidade, ela é um dos principais pontos de regulagem para eu ter uma boa colheita. Tá? O que você está falando faz sentido, porque quanto mais rápido eu andar, tá? O café tem um tempo de queda dele. Tá? Se eu andar muito rápido, aonde vai cair esse café? Não vai ser na esteira. Tá? Mesmo porque eu tenho os galhos, tenho as folhas que vai amortecer isso, vai tornar mais tempo. E uma outra coisa, quando eu ando muito rápido, a ação de danificação na planta é maior também. Tá? Eu vi algumas máquinas aí trabalhando a 4 km por hora e eu vi pé de café caído. Tá? Então chegou ao ponto de derrubar o pé de café, certo? Então tem que se tomar muito cuidado, porque para eu chegar nesse nível, eu tenho que fazer trabalhar na engenharia genética para desenvolver uma planta que seja adaptada para colher naquela velocidade. Tá? Podemos dar um exemplo aqui do feijão. Né? Feijão é uma coisa muito difícil de colher. Hoje em dia você já consegue colher feijão com as colheitadeiras. Tá? Por quê? Porque a genética foi lá e desenvolveu variedades de porte mais ereto, menos rasteiro, que facilitaram a ação da máquina. Então, primeiro você tem que modificar, né? Tem que tomar cuidado com isso. Só uma pergunta. Na colheita seletiva, aí, como você está citando, normalmente, em termos econômicos, o que vale a pena você fazer requerimento uma única vez ao final das 2 ou 3 passadas? A gente tem apregoado fazer o recolhimento no final. Tá? Economicamente, sim. Economicamente, sim. Sim. Eu vou fazer uma pergunta. Não existe uma condição prática de se colher um café, derriçar, aguar e recolher? Isso é viável? Uma sequência de operação assim? Você fala de derriçar manualmente ou no chão? Para você não deixar o café no chão muito tempo e perder na fertilidade. Olha, se você considerar que o intervalo entre essas colheitas não é tão grande assim, tá? Eu não acho que seja muito viável. Tá? Não creio.